Bem, irmãos, hoje a nossa aula é de ministério, né? É o capítulo 11 do seu material impresso, é a vida espiritual e familiar do ministro, tá? É, a vida espiritual, né? Sobre a vida espiritual, né? É, implica nas virtudes adquiridas de Deus como parte do equipamento para o exercício do ministério, né? Primeiro é o amor, né? O amor, o ministro deve amar a Deus sobre tudo, né? E sobre todos. Deve amar ao homem, né? Na plena medida do amor de Deus, para superar as suas fraquezas, ingratidões, né? Descortesia, incompreensões, né? Sempre haverá falta de apreciação do trabalho ministerial por parte de alguns liderados, tá? E somente o amor de Deus pode ajudar alguém a amar aquele que não faz por merecer, porque no reino de Deus nunca nada é por merecimento, tá? Ministério sem amor não tem significação, tá? Será marcado por ressentimento, fracasso, tristeza, dissabores de todo jeito, tá? Então o amor é especial, é primordial para a salvação e para o desempenho do trabalho ministerial. A fé. Bom, isso é um dom, né, que capacita o homem para receber a salvação, tá? E a conservação e o poder do Espírito Santo, tá? O ministro precisa ter fé que Deus fará o seu trabalho frutificar, né? Vai agir no seu ministério, nas suas atividades, tá? Precisa ter fé que Deus também é galardoador dos fiéis, né? Que ele tem pagamento, que ele tem recompensa a dar por aqueles que fizeram a sua obra. Também tem que ter fé que Deus vai confirmar as suas palavras e atividades ministeriais, tá? E por último, ter fé na sua chamada mesmo, na sua própria chamada, na sua vocação, tá? Bom, amor, fé. Terceiro, humildade, tá? Não confiar em si mesmo, né? Nos seus próprios conhecimentos, no seu talento, no seu intelecto, no seu poder pessoal, né? Então, a Bíblia fala, quando a Bíblia fala maldito o homem que confia no homem, não está falando para você não confiar nos outros, não, está falando para você não confiar em você mesmo, tá? Porque fala que maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, da sua força, tá? A sua confiança. Então, é isso que ele está dizendo, tá? Então, não confie em si mesmo, né? Seja humilde, né? Não rejeita de outros, né? Mesmo dos irmãos mais simples, os conselhos, a amizade, a exortação, a ajuda, né? Ministerial ou espiritual, ensino, opinião, etc, tá? Então não rejeita as outras pessoas que eles podem oferecer, né? Seja pronto a ouvir, seja humilde. Não despreze outros por não possuir os seus talentos, né? A sua sabedoria, cultura, posição, etc. E também não procurar diminuir nem apagar o brilho dos colegas, né? Das outras pessoas, né? Dos colegas de trabalho, tá? Do trabalho ministerial. Então, humildade. Amor, fé, humildade. Terceiro, paciência, tá? Para esperar os frutos, né, que às vezes não surgem de imediato, né? É como uma planta, você planta lá, rega, espera, espera, rega, até que venham os frutos. Então, esse tempo aí necessário ao desenvolvimento da planta é muito muito variado, tá? E é muito entediante. Às vezes a pessoa quer os frutos de imediato e às vezes não são, tá? Também paciência para suportar as aflições ministeriais, que são muitas, né? Vão aparecer, certamente elas virão, tá? Para suportar e ajudar os fracos, suportar os fracos não é tarefa fácil, a própria Bíblia fala disso, tá? E também oferecer ajuda para eles, para ensinar os novos convertidos, né? Aos simples de coração, para ensinar as pessoas, tem que ter humildade também, para receber crítica, né? Tirando delas, das críticas, as lições necessárias, deixando de lado os danos que essas mesmas críticas possam causar em você, né? Na sua vida. Humildade também para tratar com todas as classes de pessoas, tá? Com criança, com jovem, com velhos,
né, com casados, com excepcionais, com especiais, complexados e todos os outros, tá? Então precisa ter humildade também para fazer, tá? Depois, santidade. Então precisamos de amor, fé, humildade, santidade, paciência, né? Primeiro, depois santidade, tá? Bom, a santidade. Peraí, fé, paciência, depois santidade, isso. Para o bem da sua própria vida espiritual, né? Então é necessário manter a santidade, tá? Para ter autoridade, também para exigir dos outros, para se tornar um modelo, para ser imitado, que a Bíblia fala para ser exemplo dos fiéis, para ter um ministério aprovado por Deus, tá? Precisa ter santidade. Para ser legitimamente um representante de Cristo, em outras palavras, é um Cristo, né, em forma de homem, tá? Que é mais um dos pontos importantes, tá? Então, santidade, Isaías 52, 11, tá? Também o espírito perdoador é importante, tá? Para evitar amargura na igreja de Cristo, para evitar divisão no rebanho, né? O perdão é importante, geralmente o rebanho tende a defender o pastor, tá? Para evitar maus exemplos para os fiéis, para ser coerente com a sua função, representante de Cristo, pregador de perdão e etc, etc, precisa ser um perdoador, tá? É necessário que seja um perdoador. Então, são coisas que precisam ser observadas, precisam ser trabalhadas. Algumas, né, precisa orar para a gente adquirir e tal. Então, é importante, são coisas importantes. E se a gente não der a devida importância, também não vamos buscar, não vamos receber, porque não vamos buscar de forma adequada o suficiente aí, ok? Ânimo. Essa qualidade é imprescindível na vida do ministro, né? Porque sem ânimo ele não vai ter disposição para o trabalho, né? Os liderados buscam no líder uma postura motivadora para empreender o trabalho na obra de Deus, está esperando ali o pastor seja uma pessoa que vá levá-los, né? Para frente aí, para fazer a obra que já não é uma tarefa muito simples, muito fácil, né? E às vezes a pessoa fica desanimada, né? Então o pastor precisa ter ânimo, precisa orar, pedir a Deus que dê ânimo para que ele possa desempenhar bem o seu papel, tá? Ânimo para sair atrás do pecador, para evangelizá-lo, ânimo, né? É um sinônimo de fervor, de calor, de disposição, tá? Ânimo para fazer o trabalho de mestre, né? Ensinando o povo os preceitos do Senhor, e para isso precisa preparar, precisa estudar, tem que ter ânimo, tá? Disposição para enfrentar obstáculos, né, na vida. Nada se consegue sem enfrentar os obstáculos, eles virão, tá? Ânimo para praticar as obrigações ministeriais, né? O culto, o sacramento, as orações, pregações, cântico, tudo mais, tá? O ministro não deve esperar que o povo a quem sirva seja mais semelhante a Cristo que o líder desse mesmo povo, tá? E quem tem que ser mais semelhante é o próprio líder, tá? Bom, isso para o desempenho das atividades ministeriais, né? E agora vem a parte familiar. Já começamos a tocar no assunto em outro capítulo, mas vamos detalhar mais aqui. O matrimônio. As características de uma companheira ideal, né? Vou passar algumas para vocês. Não basta ser uma boa crente ou uma boa pessoa, é necessário que entenda, que aceite, que participe do ministério do seu esposo. Lembrando, ela não é a pastora, a responsabilidade de pastorear a igreja, né? A responsabilidade da obra tem que estar nas costas do pastor. Ela só tem que entender, aceitar e participar disso aí, tá? Numa boa. É necessário que seja uma pessoa que enquadre todos os preceitos e os requisitos bíblicos. A esposa não precisa necessariamente ser uma obreira, mas tem que apoiar e compreender o ministério do seu esposo. É isso que eu queria que ficasse claro, né? As vantagens do ministro ser casado, tá? Ter alguém com quem repartir as suas aflições, as lutas ministeriais que virão, né? Alguém para aconselhar, para conversar ali. Contar a alguém que tem uma palavra de ânimo, né? Contar com essa pessoa que tem essa palavra de ânimo nos momentos de fraqueza, porque todo mundo tem esses momentos, né?
ter alguém que possa trocar ideia, né, acerca de assuntos mais íntimos, assuntos pessoais, né, facilidade no trabalho de visitação e aconselhamento, que pode ficar acompanhado, né, ter uma companheira nos assuntos pastorais, envolvendo problemas especificamente femininos, por exemplo, né, contar com uma diaconisa particular para o auxiliar em vários assuntos, tal como Santa Ceia, por exemplo, batismo, aconselhamento, a esposa ajuda muito nisso daí, tá? Não que ela seja responsável, não que a responsabilidade da igreja está sobre o pastor. Ter um lar onde possa ter a sua vida organizada, sem precisar depender dos crentes, né? E que nem sempre sentem confortáveis tendo o pastor em casa residindo definitivamente, por aí vai, tá? Então, é muito importante algumas vantagens, tá? Vantagem para o povo, a quem ele ministra, né? Um ministro casado, né? Um ministro casado inspira mais confiança, tá? É, ele goza de um status mais elevado aí diante do povo, tá? Mas ele também tem que tomar alguns cuidados, né? Ele deve tomar com relação ao matrimônio, né? Não esquecer as suas obrigações conjugais. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3 ao 5, tá? Observar esses detalhes. Não esquecer as obrigações sociais, espirituais, educacionais, como pai de família, tá? Ele vive numa sociedade, ele tem uma família, ele tem filhos, ele tem esposa, então ele tem que assistir todas essas pontas aí, né? E não pode dar desculpa, não, é a obra, é a obra, é a obra, e negligenciar outros, tá? Não colocar o matrimônio também como prioridade em detrimento do ministério, então tanto tem o que vai para o lado de lá quanto o que vai para o lado de cá. O que usa a obra como desculpa para não fazer as outras atividades. E tem o que usa as atividades de cá para não fazer a de lá, né? Então é importante ser bem dosado aí. Dar bom exemplo em casa, como esposo, como pai, como amigo, como pastor, um bom exemplo, tá? O ministro deve ser o sacerdote por excelência no seu lar. Todo cristão é um sacerdote. O ministro é um sacerdote por excelência, tá? Promover no lar, na casa dele, todos os meios para que sua família tenha o temor do Senhor, promovendo orações, jejum, culto doméstico ou o que for necessário para que a sua família se mantenha firme, coesa. É importante que o ministro observe isso com relação ao seu lar.